você tem um escritório pequeno, às vezes tem 5 pessoas, 10 pessoas no seu escritório, você está pensando, não, isso aí, controladoria jurídica, é só para grandes bancas. Bom, vamos falar então do que interessa hoje, né? A controladoria jurídica, né? A gente sabe que a controladoria jurídica, ela possui como principal objetivo retirar algumas atividades que costumam ser feitas pelos próprios advogados, como atividades de gestão, controle dos prazos, dos processos, atividades mais administrativas, repetitivas e muitas das vezes ainda muito manual, né? Ou seja, a controladoria, ela vai ser um apoio à produção jurídica, ela vai ser um apoio aos advogados para que eles possam focar cada vez mais na produção jurídica e no relacionamento com os clientes, né? No desenvolvimento do time, no estudo de teses, em melhorar a qualidade da produção jurídica por meio do investimento do capital intelectual do escritório, né? Ou seja, a controladoria, ela suporta toda a operação da produção jurídica. Ela é uma área que ajuda o escritório a ser mais eficiente, mais produtivo, minimiza o risco de perder algum prazo ou de até mesmo esquecer de fazer um protocolo, né? Então, a controladoria, ela vai garantir que a sua operação jurídica, o seu back-office jurídico, ele trabalhe de uma forma muito mais fluida e segura, principalmente segura, né? Ou seja, quais são as atividades principais da controladoria jurídica? Veja, essas atividades, elas são indispensáveis, que a controladoria jurídica, ela acaba absorvendo, né, que é a principal razão de ser, né, elas são indispensáveis, né? E elas não se relacionam diretamente com o ato de advogar, ela faz parte do processo produtivo, na prestação do serviço jurídico, seja ele contencioso ou consultivo. Muito mais contencioso, porque a gente sabe que a grande maioria das demandas dos escritórios de advocacia ainda aqui no Brasil são referentes à área contenciosa, a processos judiciais ou administrativos, né? Entretanto, a controladoria jurídica, ela também serve para promover uma maior integração entre a área contencioso e a área consultivo, para que não sejam áreas isoladas e que para que você possa ter uma gestão muito mais baseada em dados, uma gestão muito mais data-driven, que a gente fala, né? Baseada em dados, né? Ou seja, a controladoria vai cuidar de todo o fluxo dos dados, dos relatórios e da esteira operacional ali, principalmente quando a gente está falando contencioso, sobre a gestão dos prazos, né? E liberar o advogado dessas atividades repetitivas, administrativas e estritamente operacionais, que não têm um valor intelectual tão agregado, tão alto, né? Liberando o advogado para que ele foque cada vez mais nessas atividades com maior valor intelectual agregado. Resumindo, a controladoria, ela dá suporte ao setor técnico da produção jurídica, ao core do escritório de advocacia, se dedicando nessas atividades mais administrativas, operacionais e proporcionando uma maior fluidez nessa esteira operacional e no atendimento ali, na conclusão dessas demandas, sejam elas contencioso ou uma demanda de um projeto consultivo, por exemplo, né? Mas você deve estar se perguntando, tá, Vinícius, mas isso daí é mais um privilégio de um grande escritório, de grandes bancas, implementar essa controladoria jurídica? Será que isso é realmente importante para mim? Às vezes você está aqui assistindo esse vídeo, advogado, você tem um escritório pequeno, às vezes tem 5 pessoas, 10 pessoas no seu escritório, você deve estar pensando, não, isso aí, controladoria jurídica é só para grandes bancas. Será que é mesmo? Vou te falar, a resposta é que não. Se você tem um pequeno escritório de advocacia, uma advocacia com um time ainda enxuto, a controladoria jurídica vai fazer mais ainda a diferença para a prestação do serviço jurídico no final do dia para você. Porque você tem menos braços, consequentemente você tem menos tempo. Quanto mais você puder se dedicar a questões de relacionamento com o teu cliente, de pensar mais estrategicamente, taticamente na atuação, nas demandas para o seu cliente, melhor vai ser a qualidade da sua produção jurídica. Automaticamente, melhor vai ser o seu resultado. Você atuando na advocacia de êxito, principalmente, que depende, seus honorários dependem praticamente, quase que exclusivamente do êxito, né, nas suas causas. Se você não tem um TMP, por exemplo, que é o que a gente chama de taxa de manutenção do processo, tem que ter cuidado também para poder fazer isso, aplicar isso. Sua controladoria jurídica, ela pode partir daí. Se você começar a cobrar dos seus clientes, por exemplo, uma taxa de manutenção desses processos, que você direciona com um bom software jurídico, com uma área de controladoria que vai cuidar de toda a esteira operacional, você proporciona uma maior segurança para o seu cliente e uma maior qualidade no seu trabalho. Ou seja, se você é um pequeno escritório e você ainda está 100% voltado para fazer tudo, você atende o cliente,
Você estuda as teses, elabora a petição, gerencia os prazos, realiza audiência, protocola as petições, manda já o faturamento financeiro para os seus clientes também. Quem está tendo tempo para cuidar do crescimento, da sua atualização do mercado, para poder prosperar mais ainda na advocacia? Se você está estritamente imerso, assoberbado com essas atividades administrativas e com um contexto extremamente operacional. Veja, a controladoria jurídica, ela pode te proporcionar isso. Você vai ter ali um corpo ali profissional, que pode ser um paralegal, pode ser um estagiário, pode ser até mesmo um advogado. A gente até recomenda que seja de fato um advogado. Mas a depender do seu tipo de advocacia, pode ser um time mais administrativo, com um paralegal, com um bacharel, por exemplo, entendeu? Que vai conseguir constituir, te dar um suporte para os advogados de fato se concentrarem na produção jurídica. Tá? E eu posso te falar com certeza, porque eu já atendi aqui no Exijur mais de 5 mil advogados. E a grande maioria deles sequer tem definido uma política de atendimento de cliente, um SLA, é o tempo de resposta do serviço. A grande maioria não possui protocolos operacionais documentados e muito menos uma controladoria baseada em boas práticas de gestão, que realmente suporta todo o time técnico mesmo dos advogados para que eles possam se concentrar na produção jurídica mesmo, né? E foi pensando exatamente nisso que a aula de hoje foi desenvolvida. E eu vou te mostrar agora 3 principais pontos que caracterizam de fato a real importância de você ter uma controladoria jurídica mais eficiente. Ou seja, o primeiro ponto é que possibilita maior foco para o advogado. Ele vai desprender a atenção dele, que ele tem que fazer 1000 coisas, como eu disse, aquele perfil ainda do advogado faz tudo, que ele desde o primeiro atendimento do cliente, estuda a tese, protocolo, elabora a petição, faz audiência, atende o cliente, faz tudo, entendeu? Ele vai poder se dedicar para questões mais técnicas. Lembra, eu tenho certeza que lá na faculdade, quando você estudou para o direito, seu sonho não era ficar protocolando no PJE. Tenho certeza disso. Seu sonho não era ficar recebendo intimação, abrindo intimação e contando qual que era o prazo que você tinha para poder fazer aquela peça, aquela petição. Ou seja, isso hoje é um papel da tecnologia e um papel da controladoria jurídica, para liberar você, para que você possa se dedicar, ter um maior foco para a qualidade da produção jurídica na sua advocacia, né? Para você ter mais tempo ali para se dedicar para o que realmente vai gerar valor para o seu cliente, que você também consiga capturar valor no mercado também, melhorando ali a qualidade da sua produção jurídica, ok? Vamos lá, segundo ponto da aula de hoje, tá? Então, é uma maior organização e maior tempo. Ou seja, quando você implanta uma controladoria jurídica, a sua produção jurídica, ela vai ser muito mais clara, porque você vai ter etapas bem definidas e, geralmente, como uma boa prática de gestão, você vai ter profissionais que cuidam de cada uma daquelas etapas. Você vai sair daquele posicionamento, daquele trabalho do dia a dia de fazer tudo, do advogado faz tudo, né? E ir para se concentrar, se especializar em determinadas etapas dentro do processo da produção jurídica. Ou seja, a sua controladoria jurídica, por exemplo, ela vai recepcionar as intimações, vai ler ali o conteúdo daquela intimação, vai já contar qual é o prazo, automaticamente, quando você tem um bom software de gestão, ajuda também nisso, a automatizar essa contagem do prazo, tá? E ela já vai criar a agenda de prazo direto na agenda de atividades do advogado, por exemplo. Inclusive, em algumas controladorias, ela já direciona qual é a providência a ser tomada para aquele prazo. Por exemplo, saiu uma sentença. A controladoria, em muitos casos, quando já tem um advogado mais especializado, com mais experiência, mais know-how, como controller, né, já vai falar se vai abrir um prazo para apelação daquela sentença ou para recurso, por exemplo, entendeu? Ou seja, você vai... Toda essa parte do back-office, quem vai cuidar disso é a controladoria. Automaticamente, o que acontece com o tempo do advogado? Sobra muito mais tempo e ele pode empregar esse tempo em questões que são muito mais intelectuais e que geram muito mais valor na percepção do cliente. Até mesmo mais tempo para cuidar desse relacionamento com o cliente, fazer um follow-up com o cliente. Você trabalha, por exemplo, tem uma advocacia mais trabalhista, você vai ter todo ali um protocolo ali de atividades que você precisa fazer antes de uma audiência, por exemplo, entendeu? Você vai ter que verificar se a empresa tem um preposto, se você advoga para a empresa, você vai ter que verificar se precisa rolar testemunha, direcionar a testemunha, conferir se a contestação está ok, se toda a documentação foi anexada e protocolada corretamente antes da audiência, por exemplo.
exemplo, entendeu? Ou seja, e ainda assim, pode ser que outro advogado faça audiência. Você pode ter aí no seu time um advogado que ele é um audiencista. Ele, para poder, o desempenho dele para audiência é muito melhor do que determinados outros advogados do seu time. Você vai direcionar o tempo daquele advogado não para contar prazo, para elaborar a petição. Você vai colocar ele para fazer prioritariamente as audiências. A mesma coisa, começa a entender que você vai ter no seu time um advogado que ele é melhor para elaborar a petição. Você vai ter, por exemplo, a hora que você começar a crescer, um coordenador que vai fazer revisões das demandas mais complexas, você pode definir alçadas, e a controladoria, ela ajuda a orquestrar essas regras de fluxo operacional dentro do dia a dia do back-office jurídico, o que vai dar, no final do dia, como eu disse, mais tempo para cuidar das coisas mais importantes dentro do dia a dia. Você vai sair daquela advocacia bombeiro, que eu falo, que é de ficar apagando incêndio o tempo todo, ficar cumprindo os prazos sempre na data fatal. Ou seja, uma boa controladoria, ela inclusive dimensiona o cumprimento dos prazos, já pensando com um prazo interno e um prazo fatal. Geralmente o prazo fatal do escritório é o prazo fatal do processo, né? Dependendo ali se é na civil, se é na trabalhista, D-1, D-2. Você fala, Vinícius, mas é impossível. Aqui no meu escritório aqui, não tem como eu cumprir os prazos com D-1, quem dirá com D-2. Eu posso te garantir que não é possível se você não tiver uma controladoria jurídica bem dimensionada, com protocolos claros, com fluxo de trabalhos bem definido. Você precisa escolher bem as pessoas, o perfil do profissional que vai atuar na sua controladoria jurídica, escolher bem o perfil do profissional que vai atuar na etapa de elaboração, na etapa de fazer audiência, por exemplo, e assim vai sucessivamente, né? Então, o segundo maior benefício é mais tempo para cuidar daquilo que realmente interessa, para gerar valor para o seu cliente, para aumentar a percepção de valor do seu cliente e, consequentemente, você conseguir aí capturar esse valor e prosperar e crescer aí na advocacia, né? Eu tenho casos aqui de advogados que eles prestam absolutamente o mesmo tipo de serviço. Ficou meio que um commodity. Eu não gosto muito de falar isso, mas é que você ter uma boa prestação do serviço jurídico é uma condição basilar. É uma condição sine qua non para você hoje atuar no mercado. É o mínimo necessário. Agora, eu tenho clientes aqui que fazem praticamente o mesmo tipo de assessoria jurídica e que um cobra, por exemplo, para atuar num processo R$1.000 e o outro cobra para fazer exatamente a mesma coisa R$10.000. Mas onde está a diferença? O tempo que ele vai empregar é o mesmo. O tipo do processo é o mesmo. O problema que ele resolve é o mesmo. O perfil do cliente, às vezes, é até o mesmo. Geralmente muda um pouquinho o perfil do cliente. Mas a questão principal da prestação do serviço é a mesma. O que diferencia o de 1.000 do de 10.000? A percepção de valor do cliente. Ou seja, o serviço é o mesmo. Só que tem um que cobra 10.000, tem um que cobra 1.000. E tem cliente para os dois. Tem cliente para o de 1.000 e tem cliente para o de 10.000. A questão é que o de 10.000, geralmente ele tem uma controladoria jurídica muito mais eficiente, ele tem um posicionamento de mercado e a controladoria é muito assim, específico para o cliente ideal dele, né? Só que a controladoria jurídica é o que dá suporte para que ele possa ter segurança para poder prestar um serviço de qualidade para esse cliente que tem essa percepção de valor agregado que paga 10.000 por uma mesma demanda que um outro advogado cobra 1.000, por exemplo, entendeu? Ou seja, a controladoria jurídica vai ser o coração aí que vai orquestrar, né? É como se fosse um maestro que vai orquestrar todo o fluxo de trabalho aí do dia a dia aí, do seu escritório de advocacia, né? Enfim, a terceira dica de hoje é sobre o aumento da eficiência nessa rotina jurídica. Você pegar todos esses benefícios, todos esses pontos que eu citei agora, e isso somado em conjunto, vai aumentar a eficiência do seu escritório. Seja, e que é o ponto mais relevante. Por quê? Devido à automatização dessa controladoria jurídica, todo o escritório, todas as áreas do escritório vai ter um aumento de eficiência. Veja, se você tem um software que te permite criar fluxos de trabalho, documentar, criar workflows, você consegue cuidar dessa controladoria, não só do back-office da produção jurídica, mas você consegue criar protocolos, por exemplo, para o administrativo, para o comercial, para o financeiro, integrar a produção jurídica com as outras áreas dentro do escritório, com o financeiro, com o administrativo, tá? E isso automaticamente vai trazer muito mais eficiência para a sua rotina jurídica, pois essa ideia da controladoria é justamente para profissionalizar, criar procedimentos internos cada vez mais eficientes.
como essa automatização dessas atividades repetitivas, manuais, burocráticas, né? Desde o acompanhamento ali das intimações até mesmo a geração da fatura ali para o seu cliente, entendeu? Integrar a controladoria jurídica com as demais áreas dentro do escritório a permitir que você tenha automações, entendeu? É indispensável para você ter uma controladoria jurídica eficiente, uma operação muito mais eficiente, né? E aí você deve estar se perguntando agora, tá bom, Vinícius, entendi tudo isso, eu já sei agora que ter uma controladoria jurídica não é mais opcional se eu quiser me destacar e ter sucesso na advocacia. Ok, e agora? Como é que eu implemento a controladoria jurídica eficiente no meu escritório? Primeiramente, é assim, indispensável, importantíssimo, frisar que implantar uma controladoria jurídica é, assim, sinônimo de diferencial para aqueles escritórios mais antigos, com a advocacia ainda assim muito artesanal, né, que se prendem, né, naquela questão do perfil, né, do advogado faz tudo, né, que cuida de todas as partes, entendeu? Por quê? O advogado faz tudo. Na hora que está elaborando petição, tá fazendo um protocolo no tribunal, tá abrindo um prazo, olhando, baixando uma cópia integral, lendo o processo, quem que está prospectando mais cliente? Quem que está cuidando do relacionamento com os clientes? Se é um advogado faz tudo, ninguém vai estar fazendo isso. Porque vai estar todo mundo fazendo tudo, ok? Mais uma vez, você tem um escritório pequeno, óbvio, talvez você não vai ter um profissional para cuidar de cada uma etapa do teu back-office numa estruturação mais linear ali de uma controladoria jurídica, tá? Mas você pode começar separando em 2, 3 etapas ali, e a controladoria ela tem um papel em poucas etapas. À medida que você vai crescendo e vai treinando cada vez mais essa controladoria, ela vai criando mais robustez, mais conhecimento do perfil, do seu modelo de advocacia, cada vez mais você vai conseguindo avançar com a sua maturidade do seu modelo de gestão, né? E o pior de tudo, assim, que esses escritórios que ainda trabalham nesse formato antigo, ele tem uma grande chance de ter um erro operacional e até mesmo de sofrer com uma perda de prazo. E é aquela loucura, você fica ali assoberbado, preso, escravo daquela rotina de cumprir prazo na data fatal. E com aquela preocupação constante, aquele estresse constante, que eu tenho um prazo para cumprir, o prazo vence hoje, é a data fatal. Aí todo dia você está com os prazos na data fatal. Ou seja, a controladoria jurídica eficiente, ela vai eliminar esse pesadelo da sua vida. E para isso você precisa ter um bom software jurídico, para tornar essa rotina da sua controladoria jurídica mais inovadora, mais eficiente e mais simples em muitos dos casos, né? Independente do tamanho do seu escritório. Se você é um advogado autônomo ou se você tem uma banca com 200 advogados, não importa. O método, o mecanismo é o mesmo. O que vai mudar é sua estrutura organizacional e seu modelo de advocacia, para que os seus fluxos da controladoria jurídica, eles reflitam a sua realidade dentro da sua estrutura organizacional, seu modelo ali de gestão, né? Então, o software, um bom software, ele é meio, ele é ferramenta. E você pergunta, mas qual que é o melhor software do mercado? O Zjur é o melhor software do mercado? Depende. Depende do teu modelo de advocacia, depende do teu time, da maturidade do seu modelo de gestão. Então, assim, você não pode pensar que, Vinícius, eu tenho aqui uma controladoria jurídica, eu tenho 5 advogados no meu time e eu quero um software que vai automatizar de ponta a ponta, mas eu quero pagar R$100. Gente, não existe almoço grátis. Um software, quanto mais avançado, mais automatizado, maior vai ter que ser um investimento nele. Um software que vai automatizar, assim, 80% das suas demandas da controladoria, por exemplo, entendeu? Ele vai exigir que você tenha ali um investimento inicial a partir ali de 10, 20 mil reais, entendeu? Só de onboard, parametrização e design desses fluxos de processos operacionais dentro do seu escritório, entendeu? Mas você pode começar com uma versão que te atenda de uma maneira mais simples e criar esse hábito, criar essa cultura, essa educação que profissionalizar a gestão do escritório é sinônimo de criar e implementar uma controladoria, independente do tamanho do seu escritório, né? Ou seja, o Zjur, por exemplo, ele traz exatamente uma metodologia para implementar uma controladoria focada em 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Adianta a tecnologia, ela resolve tudo? Não. Se você não tiver um processo bem desenhado e eficiente, a tecnologia não vai resolver todos os seus problemas. Se você não tiver pessoas treinadas, que conhecem a operação, que sabem qual que é o fluxo de trabalho, que estão pensando como melhorar aquele fluxo o tempo todo, você não vai ter um software que não resolve esse tipo de problema. Você precisa investir em treinamento, em capacitação para o seu time. Não só para operacionalizar ou manusear um software jurídico, mas para entender de geração de valor e captura de valor. O software ele vai vir nada mais como uma ferramenta para que você possa instrumentalizar
todo esse processo, todo esse know-how, toda essa inteligência de negócio que você precisa criar dentro da sua advocacia. Ou seja, o Zigir ele traz um novo mindset de foco nas pessoas, nos processos, na tecnologia, a gente cuida dessa parte, né? Ou seja, isso era o que eu tinha para te falar hoje. Qual a importância da controladoria, como que se implementa uma controladoria, os 3 principais benefícios de se implementar uma controladoria jurídica no seu escritório de advocacia e sair dessa advocacia faz tudo. O advogado que faz tudo do começo ao fim e não tem tempo para prosperar e para crescer na advocacia, para ter sucesso na advocacia. Eu sei, se você estudou direito, você está aqui vendo esse vídeo e está aspirando se tornar um advogado, ou se você já é um advogado, eu sei que você com certeza esperava ter sucesso na advocacia. E hoje, muitas das vezes, você vai estar preso fazendo tudo. Veja, você pode ter essa realidade hoje, mas você pode mudar isso. O primeiro passo é mudar esse mindset, mudar esse modelo mental para um modelo que foca no desenvolvimento das pessoas, no seu próprio desenvolvimento, no desenvolvimento do seu time, treinamento constante, definir e desenhar, mapear e documentar bem os seus processos operacionais da sua controladoria jurídica também, mas não somente trazendo também o mapeamento da área comercial, administrativa e financeira, tá? E a tecnologia para instrumentalizar tudo isso, essa inteligência aí, esse know-how aí que você adquirir, você vem adquirir aos anos aí da prática da advocacia, ok?